espera no Senhor, mas espera lutando, espera trabalhando, não espera de braço cruzado não, espera perseverando na oração, arregaça as mangas, aleluia. Se você tem um sonho de ser um grande homem, de ser uma grande mulher, aleluia, arregaça a manga, vai para a faculdade, vai estudar, porque Deus vai dar inteligência, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar condições a teus pais, a tua mãe, para você mesmo pagar a tua faculdade, porque o projeto seu é o projeto de Deus. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. O fardo está pesado na tua vida, né? Tem gente que chegou aqui com as últimas forças, já não aguenta mais. Filho está perdido, marido está indo embora, ou a esposa está indo embora. Aleluia. A sombra do Onipotente descansará. Descansa no Senhor, mas descansa, sabe? Descansa debaixo da destra poderosa de Deus. Aleluia. Deus ama aquele que tem compromisso com Ele, aquele que anda com Ele, aquele que bate um papo com Ele, aquele que coloca diante dele a oração, aquele que coloca na dependência dele. Ele ama, sabe? Aí ele sabe o que ele faz? Ele troca tão somente o teu fardo pesado e coloca o fardo dele que é suave e leve para tu carregar. Aleluia. Deus é contigo. Deus é contigo que tem compromisso com Ele. Deus é contigo que é eleito, que é separado, que é santo, que é vaso. Aleluia. Sabe? Deus é poderoso para cumprir essa palavra na nossa vida. Salmo 91 é para crente fiel, é para crente que tem compromisso com Ele, que anda com Ele, para crente que pega na mão de Deus, e aí aonde Ele vai, Deus vai com Ele, sabe? Pega na mão do Senhor, e as atitudes, sabe? É uma pessoa que convive com Deus, e quando você convive com Deus, quando você convive com uma pessoa, você passa a se comportar, você passa a falar, você passa a ter gestos igual a pessoa, e se você anda com Deus todo dia, você vai enojar do pecado, você vai ser imitador de Cristo. Aleluia. Sabe? A sombra do Onipotente, você vai descansar. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha força. Talvez em Ele confiarei. Você tem buscado um refúgio aonde? Você tem buscado um socorro para a tua vida aonde? Aonde você tem depositado um socorro seu? Aleluia. Isaías, na época mais difícil da vida dele, amigo dele morreu, Uzias. Isaías capítulo de número 6, sabe aonde Isaías foi? Ele veio para o mesmo lugar que você está. Isaías foi para a casa do Senhor, aleluia, e ali ele pôde ver os céus abertos e os anjos do Senhor cantando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Quando você coloca a tua dependência acerca de Deus, quando você deposita a tua confiança em Deus, Ele fala contigo, você vê os céus abertos, a palavra penetra na tua alma, vai até o teu coração, e você recebendo a palavra, ela é eficaz para cumprir na tua vida. Aleluia. O Senhor é soberano sobre a nossa vida, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe, todo projeto de Satanás para frustrar os teus sonhos, todo projeto que Satanás fez para tentar destruir a tua casa, tentar destruir a tua família e os teus filhos, Deus fala nessa noite: para. Ele fala: para. O laço do passarinheiro vai ser frustrado. Não sei se os irmãos sabem como age o passarinheiro. O passarinheiro, aliás, quando estava sendo escrito Salmo 91, posso imaginar, o escritor desse salmo
Então, somente andando pelos lugares, andando talvez pelo jardim, ele começa a contemplar as belezas da natureza, ele começa a contemplar as coisas que Deus fizeram nessa terra, ele começa a contemplar os animais, ele começa a contemplar as árvores que voam. Aí ele vai escrevendo esses salmos, ele vê o passarinho voando na mais linda beleza, naquela simplicidade, e então somente quando ele olha para baixo, ele vê, quando ele olha ao longo, ele vê um passarinheiro também olhando para cima, passarinheiro lembrando, simbolizando Satanás, passarinheiro olhando para cima, olhando o voo da ave. O passarinheiro já tinha passado resina no galho da ave, no galho da árvore, para pegar tão somente o passarinho que voava. Tem muita gente querendo parar o teu sonho, tem muita gente querendo parar o teu voo, mas Deus me trouxe aqui para profetizar que você vai voar mais alto do que você pensou, do que você imaginou. Aleluia, você vai voar, meu irmão, você vai voar, meu irmão, até nas mais altas nuvens da matéria, e você vai alcançar o teu projeto, você vai alcançar o teu sonho, porque não tem passarinheiro que te pare, não tem demônio que te pare, não tem capeta, não tem Satanás que vai te parar, porque você é ungido, porque você é ungida, porque você é santa do Senhor. Aleluia. O passarinheiro, ele fica olhando então somente para o galho da árvore. Ali, o passarinho, ele vem, o passarinho simbolizando a igreja, ele vem e pousa sobre a galha da árvore, fica preso com os seus pezinhos na resina. Tem muito crente que chegou aqui preso, tem muito irmão que chegou aqui preso. Aleluia, mas Deus vai fazer você decolar. Deus vai te tirar desse grude, Deus vai te tirar desse banco, e você vai decolar, você vai voar novamente. Sabe por quê? Porque Deus nessa noite, Ele renova as tuas forças, Ele faz vivo você, Ele faz vivo o teu coração. Aleluia, e vai ter um despertar, vai haver um despertamento. Deus vai trazer vida aquilo que estava quase morto. Você não está entendendo? Talvez o teu sonho estava quase morto, Deus vai avivar aquele negócio, Deus vai avivar você. Aleluia, talvez o teu casamento estava ficando meio frio, Deus vai esquentar aquele negócio, Deus vai esquentar aquele leito, e aquilo lá vai pegar fogo. Aleluia, eu vejo aqui, eu vejo lares reconstruídos, vidas sentimentais restituídas, namoros, noivados, amizades. Deus me mostra pessoas profundamente decepcionadas, com o coração despedaçado dentro do peito. Deus vai curar toda dor, Ele sara, porque Ele está aqui, Ele está passando a mão sobre a enfermidade, Ele está passando a mão sobre essa luta, sobre essa dor que você está passando. Aleluia, Ele está alcançando os teus filhos. Por amor de ti, Ele alcança teu filho, por amor de ti, Ele alcança teu marido, sabe? E ainda o escritor do Salmo 91, ele olhando para o passarinheiro, ou ele espera o pássaro morrer, ou ele sobe até lá e ele pega o pássaro nas mãos e mata. Satanás tem matado muita gente espiritualmente, tem pegado talvez crente na mão e empolado, tem empolado crente e talvez jogado no lixo, estressado, tem jogado no lixo, a pessoa ficando estressada lá, estressada pelo marido, estressada pelos filhos, estressada no trabalho, sabe? Mas o Deus que você serve é um Deus que é especialista. O nosso Deus é especialista em reciclagem. Ele pega aquilo que não presta, Ele pega o traficante, Ele pega o bêbado, Ele pega o drogado, Ele pega aquilo que não tem compromisso com Ele, aquilo que Satanás empolgou um dia.
seria uma bênção, eles não mendigariam o pão. Basta nós estarmos debaixo da sombra do Altíssimo, na morada do Onipotente. Basta Deus estar morando no nosso coração e as nossas atitudes serem santas diante de Deus. Também eu posso imaginar o escritor do Salmo, ele vê uma coruja, sabe? A coruja era tão somente com aquele olho. Eu tenho uma chácara e lá tem coruja, o olho bem grande, olhando lá para o passarinho preso na resina que Satanás tenha colocado. A coruja, ela vai chegar perto, ela vai lançar o voo, ela vai chegar até a galha, porque tem muito crente, tem muita gente no mundo que só chega perto da gente só quando a gente está no fundo do poço, só quando a gente está derrotado, aleluia, e começa a bater nas nossas costas. Deus me trouxe aqui para te dizer que nem todo mundo que bate nas tuas costas, nem todo mundo que fala que é teu amigo, nem todo mundo que ora com você é teu amigo. Amigo que é amigo, ele está com você lá no pó, mas também quando você está exaltado, ele está contigo também, aleluia. Amigo que é amigo, ele suporta a tua exaltação, que tem muito amigo no seu olho, só está querendo que você tem. A igreja está cheia de crente coruja, desejando o teu namorado, desejando o teu esposo, desejando aquilo que você tem. Tem muito crente coruja no nosso meio, aleluia. Até ela dá o voo, vai chegar perto, mas não é para salvar, não. O crente coruja fica lá perto, mas é para esperar morrer mesmo, aleluia. Sabe, Deus tem um zelo especial pela igreja dele. Deus tem um carinho especial pela igreja dele. Está escrito aqui, ó: ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ele te cobrirá com as suas penas. Lucas 13:34. Está escrito assim: que o Senhor, o poderoso de Israel, ele nos guarda, ele nos protege, como uma galinha guarda com teus pintinhos. Você já viu uma galinha quando nasce um pintinho? Ela pode ser até mansinha, ela pode ser até bonitinha, mas se você chegar perto do pintinho da galinha, ela vai te voar, ela vai te picar, ela vai bater as asas sobre ti. Esse é o cuidado de Deus com a igreja dele. Você não habita debaixo da mão de Satanás, não, é debaixo das asas do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você habita debaixo das asas do Deus poderoso, aleluia, aleluia. E está escrito que ele cobrirá a igreja com suas penas. Imagina Deus com as asas abertas, simbolizando a galinha. Lucas 13:34. Deus queria que nós fôssemos como pintinhos, que corre para perto da mãe, e corre para o braço dele, sabe? O pintinho fica até meio que perdido, ele fica até meio perdido, mas quando você chega perto, ele corre para os braços da mãe. Assim tem que ser você, quando você se sentir meio perdido, quando você se sentir meio largado, corre para os braços do Pai, porque ele tem uma palavra, porque ele vai te proteger debaixo das asas dele, aleluia. Oh, glórias. Deus é conosco, aleluia. No 8, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, sabe? Alinha a tua vida com o propósito a qual Deus te criou, porque no versículo 7 está escrito assim: que o mundo pode até desabar, que todo mundo pode estar por aí infectado, que todo mundo pode estar por aí com alguma doença, com alguma coisa, pode haver terremoto ali, pode haver terremoto ali, porque está escrito assim que 1000 cairão de um lado, 10.000 cairão do outro lado, e você não será atingido. A palavra de Deus nos diz que nenhum mal chegará à nossa casa, que nenhum mal chegará à nossa terra, aleluia.
cruz do Calvário. Tenha compromisso com o Senhor, alinhe a tua vida com o propósito com qual Deus te criou. Deus te criou para ser santo. Deus te criou para ser santa. Deus te criou para você ter autoridade. Deus te criou para você dominar e dominar sobre todas as coisas. Deus te criou para ser soberano, para você dominar essa situação, para você dominar o teu casamento, para você dominar esse teu filho, para você dominar esse teu estudo. Aleluia. Mas você pensa no teu coração: eu sou uma pessoa tão simples, como eu faço isso? Eu sou uma pessoa tão simples, como é que eu faço isso? Eu não tenho dinheiro. Aleluia. Quero te falar que o dinheiro pode até comprar um livro, mas não vai comprar a sabedoria. Aleluia. O dinheiro compra o crucifixo, mas não compra Jesus. Aleluia. O dinheiro você compra várias coisas, mas você não compra a glória de Deus. Você não com dinheiro, você compra todas as coisas, mas com dinheiro você não entra no reino de Deus. Aleluia. Sarabaxé. Oh, Espírito Santo do Senhor, saiba que Deus é com vocês. Saiba que Deus é com a igreja dele. Sabe, essa luta que você está passando, eu quero profetizar na tua vida que acaba hoje. Acaba hoje. Essa luta, esse vale, essa tempestade que você está passando, acaba hoje. Porque toda tempestade tem um dia de acabar, tem uma hora de acabar. Eu estou profetizando como homem de Deus, que amanhã vai ser diferente, que amanhã a flor vai ter um perfume melhor para a tua vida, que o sol vai brilhar mais forte sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Eu profetizo que amanhã você vai receber aquela ligação que você está esperando. Aleluia. Eu profetizo que amanhã aquele empresário, ele vai achar aquele currículo que você levou naquela empresa. Aleluia. Deus vai soprar naquele escritório agora, e o teu currículo que estava por baixo, aleluia, ele vai ficar por cima, e amanhã ele vai ser encontrado, e você vai receber a ligação que você espera. Aleluia. Eu não sei se o teu namorado, não sei se o teu esposo foi embora da tua casa, mas você vai receber uma ligação. Você vai receber uma ligação, aleluia, e Deus vai trazer ele novinho, Deus vai trazer ele renovado, Deus vai trazer ele restaurado para você, aleluia, e a tua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Nos diz a palavra do Senhor que ele tem o cuidado de Deus, aquele que tem promessa, aquele que é salvo, aquele que é santo, aquele que é reto, aquele que é justo, ele tem um compromisso com ele, e nos diz a palavra de Deus, ao qual nós lemos no livro de 2 Reis, no 4, no 7, nós lemos acerca de uma mulher viúva que tinha perdido o marido dela, e o marido dela era um profeta do Senhor, estudava na escola de Gilgal, ali junto com o profeta Eliseu. E nos diz a palavra do Senhor que o marido dessa mulher, ele vem a falecer, e logo após uma semana chega os credores na porta. Aleluia. Mas o que eu quero te dizer com isso é que quando chega a adversidade na tua porta, aleluia, o profeta chega junto, porque Deus manda o profeta junto. Aleluia. O credor pode até batido na porta da tua casa, mas eu vim profetizar que Deus vai te honrar, ele vai dar condições para pagar, ele vai dar condições para você honrar os teus compromissos, porque quando chega a adversidade, Deus manda a providência divina dos céus para a tua vida. Talvez os credores estão batendo na tua porta e você não tem com que pagar. Talvez eles estão quase já levando o teu automóvel, talvez já estão quase levando o teu sonho, talvez o credor está quase levando a tua casa. Aleluia. Mas sabe, quando o cipó está coberto, Deus manda o profeta. Aquela mulher começa, os credores chegam, uma semana após o marido ter morrido, o credor chega na porta e começa a bater na porta daquela mulher. Diz assim para aquela mulher: está escrito no contrato que se seu marido, se o teu esposo não pagar a dívida, nós levaremos os seus 2 filhos como a forma de pagamento. Está escrito no contrato. Aquela mulher, posso imaginar, ela pede uma oportunidade, ela pede um tempo àqueles credores. Talvez você esteja nessa situação, talvez você tenha pedido um tempo a seus credores, aleluia, mas Deus me trouxe aqui que a providência divina vai fluir na tua casa, a providência divina vai fluir, o azeite vai chegar na tua casa, o azeite vai derramar, e
você vai honrar os teus compromissos, porque não pode um servo do Senhor ele ser envergonhado nessa terra. Aleluia. Nos diz a palavra do Senhor que o profeta chega e ele pergunta a ela assim: o que tu tens na tua casa? O que você tem na tua casa? Deus também te faz essa pergunta: o que você tem na tua conta do banco? O que você tem na tua casa? O que você tem na tua despensa? Aleluia. Eu vim aqui para falar que ninguém vai levar o que é teu, ninguém vai roubar o que é teu, ninguém vai levar porque foi Deus que te deu, e Ele vai dar condições para você honrar os teus compromissos. Ninguém vai roubar os teus filhos, ninguém vai levar os teus filhos, simbolizando o teu sonho. Ninguém vai roubar o teu sonho, porque você vai realizar, você vai ver o teu sonho crescer, e você vai ver o teu sonho gerar fruto na estação certa. Aleluia. Porque você não é bananeira que já deu cacho, mas você é palmeira do Líbano que floresce e dá fruto na estação certa. Aleluia. Ela pega as crianças, mas não somente ela e os vizinhos pegar vasilhas. É cuidado de Deus para quem tem promessa. Ela vai os vizinhos, pega a vasilha, entra no quarto, e ali o azeite começa a jorrar. Começa a jorrar o azeite. Começa a contemplar agora a tua vitória. Começa a contemplar o azeite jorrando na tua casa. Aleluia. Começa a contemplar o teu sonho, o teu projeto realizado. Começa a contemplar você pagando aquela dívida que está te envergonhando. Aleluia. Os vizinhos daquela mulher, todos sabiam que ela estava devendo. Os vizinhos daquela mulher sabiam que aqueles credores iam levar os filhos dela. Aleluia. E aquele azeite começa a jorrar. Ela só tinha um pouquinho de azeite em casa. Um pouquinho que você tem, Deus vai honrar. Aleluia. Deus é o Deus da multiplicação. Deus vai multiplicar aquele dinheiro naquela conta. Deus vai multiplicar o que está na tua dispensa. Aleluia. Se o teu marido ainda tem um pouquinho de sentimento por você, ele vai multiplicar aquele sentimento que está dentro do peito do teu marido. Se você ainda tem um pouquinho de sentimento pelo teu esposo, pelo teu namorado, pela tua namorada, Deus vai usar esse pouquinho que resta, essa rapinha de tacho, para fazer você prosperar, e você vai agradecer ao Senhor nessa terra. Deus vai usar aquilo que você tem, e se você já perdeu tudo nessa vida, o Senhor é poderoso para trazer existência aquilo que nem existe ainda. Aleluia. Nosso Deus não é Deus limitado à nossa visão, não é Deus limitado à situação. Aleluia. Sabe, quando Deus traz um profeta para profetizar na tua vida, aleluia, você está vivendo ao contrário da situação. Aleluia. Porque o possível é para você fazer, o possível é para mim fazer, mas quando chega a hora do impossível, é Deus que opera na nossa vida. Aleluia. Lembra que Jacó estava dormindo no travesseiro de pedra, jogado no chão, não tinha nada no sereno, apenas com um pouquinho de azeite. Deus apareceu para ele numa visão e falou assim para ele que toda a terra ele daria. Tudo aquilo ali que ele estava pisando seria dele. Aleluia. Ele não tinha nada. E quando Deus mostra, quando Deus manda profetizar, é algo muito mais além do que você pensou, do que você imaginou. Aleluia. Quando Deus ele manda entregar alguma coisa para você, é as riquezas encobertas, é o tesouro das escuridades. Quando Deus manda entregar algo para você, é algo que você na sua personalidade você não conseguiu conquistar ainda. Aleluia. E sabe o que acontece? Aquela mulher entra no quarto, fecha a porta e o azeite começa a jorrar. Deus abre as portas dos céus. Quando você entra no teu quarto, que você fecha a porta e você coloca tudo que você tem diante do Senhor, você coloca as tuas lágrimas, você coloca a sua confiança, a sua esperança, você se refugia no Senhor, você começa a descansar debaixo das asas dele. Aí ele abre os céus, o azeite derrama, aí você pode até gritar: meu filho, traz mais vasilha, e teu filho ainda vai gritar: já não tem mais vasilha, mas você vai gritar: o azeite ainda não parou de jorrar. Aleluia. Eu quero dizer que o vaso pode até acabar, mas o azeite vai continuar caindo na tua vida por onde você passar. Oh, Deus poderoso.
Pastor, o que eu vou fazer com azeite? O que eu vou fazer com azeite? Azeite simboliza a presença de Deus. Pastor, mas o que eu vou fazer com azeite? Sabe o que a mulher fez? O profeta falou para ela, encheu as vasilhas, vai e vende, paga a tua dívida e viva do resto. Imagina só, vem comigo, pega na minha mão. O credor, ele chega agora no outro dia na casa da viúva. O credor bate na porta da viúva. O vizinho que sabia da vida dela vai atender o portão. Ela não está mais na casa dela. Porque logo ele pensa que fugiu, o credor pensa que está fugindo de pagar a dívida. Ele fala: o que aconteceu que essa mulher não tem casa? É porque houve um milagre na casa dela. O azeite jorrou na casa dela, que chegou até a sair pelas portas. Aleluia, vai jorrar e vai sobrar muito. Aleluia, aqueles que duvidaram de você, o que eu quero dizer com essa palavra? Aqueles vizinhos, o teu familiar que duvida de você, ainda vai ter que ajudar você a carregar o teu sonho, o teu projeto realizado nessa terra. Aqueles que duvidam de você ainda vão falar de você, porque sabe o que aquele vizinho falou? Ela montou uma banquinha lá na esquina e ela está vendendo azeite. Aleluia. Deus vai mudar a vida de muita gente. Deus vai mudar a vida de muita gente. Aleluia. Deus vai exaltar você. Você não será mais envergonhado. Ninguém vai levar aquilo que é teu. Não vai levar, não vai levar aquilo que é teu. Não vai levar o teu sonho. Não vai levar teus filhos. Satanás não vai levar teus filhos. Satanás não vai levar teu marido. Satanás não vai levar tua esposa. Não vai. Estou profetizando a tua vida. Não vai levar. Porque o soberano é sobre você. Aleluia. Vai e vende. Aleluia. Sabe o que Deus me mostra? Deus sempre me mostrou assim essa passagem. Sabe, a tua casa vai ser supermercado de Deus. Você vai ter para emprestar muita gente e nunca mais vai pegar nada emprestado de ninguém. Aleluia. Porque foi assim a vida daquela mulher. A vida daquela mulher não foi transformada. Mas sabe por que foi transformada? Porque verdadeiramente era uma mulher de Deus. Ela vivia o Salmo de número 91, ali todos os capítulos, todos os versículos de Salmo 91, ela seguia a risca. Quando você anda na linha com Deus é fiel e justo para nos alcançar e mudar a nossa vida. Sabe, o credor que agora é diferente. Quando o crente recebe milagre de Deus, ele expulsa o peito, fica poderoso.